Há um momento na vida em que a gente percebe que não dá mais para viver no modo automático, que as decisões que tomamos, o jeito como reagimos, o que sentimos, tudo isso vem de um lugar mais profundo do que a simples vontade de acertar. É quando nasce a necessidade de entender a própria mente, de se conhecer de verdade. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. E é aqui que começa o despertar do rei interior. O rei, para Jung, não é uma figura de poder externo, mas um símbolo da consciência plena. Ele representa aquele que governa seu próprio mundo interior com equilíbrio, coragem e sabedoria. Não é o rei das coroas e castelos, é o rei da mente, aquele que aprende a colocar ordem dentro do caos. Porque, no fundo, todos nós temos um reino a governar. Nossos pensamentos, emoções e atitudes. E a forma como governamos isso determina o tipo de vida que construímos. Pensar como um rei não tem nada a ver com ser autoritário. É o oposto disso. É ter domínio sobre si quando o mundo tenta nos controlar. É manter a calma quando o instinto grita por reação. É escolher o silêncio quando a raiva quer falar mais alto. O poder do rei está em saber que ele não precisa provar nada para ninguém. Seu trono é interno. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é justamente isso que o rei faz. Ele desperta. Ele entende que tudo o que o irrita nos outros, tudo o que o incomoda no mundo, é um espelho de algo dentro dele. Essa é uma das maiores lições que podemos tirar da mente de um rei. A de que o verdadeiro poder nasce quando paramos de culpar o mundo e começamos a compreender a nós mesmos. Vivemos em uma época em que todo mundo quer ter razão, quer vencer, quer mostrar força. Mas o rei sabe que o poder não está em vencer discussões, e sim em dominar os próprios impulsos. Ele entende que, quando reage sem pensar, entrega o comando do seu reino. E quando escolhe agir com consciência, retoma o trono. É simples, mas é profundo. Ou você governa sua mente ou ela governa você. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si diferentes partes. O herói, o sábio, o inocente, o rebelde e, sim, o rei. Esse arquétipo é o símbolo da maturidade emocional, da capacidade de ver o todo e agir com equilíbrio. O rei não foge da dor, ele a encara. Ele entende que o sofrimento é parte da construção da sabedoria. É por isso que, mesmo nas quedas, ele se mantém digno. Porque entende que cada falha é um degrau da consciência. E é curioso perceber como essa ideia se aplica no dia a dia. Quando você escolhe não responder uma provocação, quando assume a responsabilidade pelos seus erros, quando perdoa alguém para se libertar do peso, tudo isso é a mente de um rei em ação. É o poder de quem aprendeu a usar o próprio caos como combustível para crescer. Poder, no fundo, é saber direcionar energia. Um rei consciente não desperdiça energia com o que não pode controlar. Ele foca no que depende dele, atitudes, palavras, escolhas. E é isso que o torna tão forte, porque enquanto os outros reagem, ele decide. Enquanto os outros se perdem em distrações, ele observa. E essa observação constante é o que o mantém desperto. A mente de um rei não é feita de certezas, mas de presença. Ele não precisa prever o futuro, ele precisa estar inteiro no agora. E é nesse estado de presença que surge a verdadeira força. Não a força de impor, mas a de inspirar. É o tipo de poder silencioso que transforma sem precisar gritar. Mas nenhum rei nasce pronto. A consciência é um trono que precisa ser conquistado todos os dias. Entre dúvidas, medos e quedas, o rei vai se construindo. E quanto mais ele se conhece, mais entende que o inimigo não está do lado de fora, está dentro dele mesmo. Nos medos, nas culpas, nas partes que ele ainda não quis enxergar. É aí que começa o verdadeiro exercício do poder, enfrentar a si mesmo. Porque o rei que se recusa a olhar para dentro acaba governado pelas sombras que tenta esconder. Todo poder começa com um confronto, e o primeiro inimigo que o rei precisa enfrentar não está em outro reino, mas dentro dele mesmo. Jung chamava esse território obscuro de a sombra, o lado escondido da nossa mente, onde guardamos tudo o que não queremos admitir. Nossas raivas, medos, desejos, invejas, culpas. A sombra é o que tentamos esconder dos outros, mas principalmente
o que tentamos esconder de nós mesmos. A maioria das pessoas vive fugindo da própria sombra, criando uma imagem perfeita para o mundo ver. Querem parecer fortes, controladas, seguras. Mas o rei interior sabe que negar a própria sombra é o mesmo que deixar o inimigo comandar o castelo pelas sombras. Fingir que ela não existe não faz com que desapareça, só a torna mais perigosa. Quando Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos voltará em forma de destino, ele estava nos alertando. Se você não encara o que carrega dentro, vai repetir os mesmos padrões, vai atrair as mesmas situações, vai sentir o mesmo vazio. Porque a vida tem um jeito curioso de nos colocar de frente com tudo aquilo que tentamos evitar. O rei que se conhece entende que a sombra não é o mal. Ela é apenas energia bruta, mal compreendida. É a parte ferida que ainda quer ser ouvida. Quando ele sente raiva, não se culpa. Ele observa. Quando sente inveja, não nega. Ele pergunta o que aquilo está mostrando sobre o que ainda falta em sua própria vida. Quando sente medo, ele o usa como bússola, não como prisão. É assim que o rei transforma a fraqueza em força. É fácil apontar o dedo para o outro e dizer, ele é o problema. Difícil é admitir que muitas vezes o outro só está espelhando aquilo que ainda não resolvemos em nós. Jung chamava isso de projeção, o ato de colocar no outro o que não conseguimos ver em nós mesmos. O rei, por outro lado, reconhece esses espelhos. Ele entende que cada conflito é uma chance de se observar. E essa é uma das maiores expressões de poder. Não reagir por impulso, mas aprender com o que acontece. Todos temos uma sombra. A diferença está em quem decide olhá-la de frente. O rei não tem medo de entrar no próprio escuro, porque sabe que é lá que encontra o ouro escondido. As partes de si que estavam presas no medo, esperando serem libertas. É no silêncio da reflexão que ele encontra clareza. É na dor que ele encontra profundidade. E esse enfrentamento não é bonito nem fácil. É solitário, às vezes confuso. É quando você percebe que grande parte das suas decisões foi movida por medo de ser rejeitado, ou por necessidade de aprovação. É quando você se vê repetindo os mesmos erros e, de repente, entende que não é azar. É o inconsciente pedindo atenção. E só quando você reconhece isso é que começa a mudar de verdade. Um rei consciente não tenta eliminar a sombra, ele a integra. Ele entende que dentro dele existe luz e escuridão, força e fragilidade, amor e dor. E que negar qualquer uma dessas partes é viver pela metade. Quando ele acolhe sua sombra, ela deixa de controlar e passa a servir. O que antes era medo, vira prudência. O que antes era raiva, vira coragem. O que antes era inveja, vira inspiração. Tudo muda quando paramos de lutar contra o que somos. Jung acreditava que a cura começa quando a gente se aceita por completo. E é nesse ponto que o rei se torna sábio, quando entende que o poder não está em parecer perfeito, mas em ser inteiro. Ele não precisa de aprovação, porque já se reconheceu. Ele não precisa competir, porque já entendeu que cada pessoa está travando uma batalha invisível. A mente de um rei é calma, mas não por ausência de dor. É calma porque aprendeu a lidar com ela. Ele sabe que sentir não é fraqueza, é humanidade. E que quanto mais entende suas próprias sombras, mais compassivo se torna com as dos outros. É isso que o diferencia de quem apenas aparenta poder. Ele vive em paz com o que é. Enfrentar a sombra é o início da verdadeira liberdade. Porque, quando você se conhece, ninguém mais pode te manipular, te provocar ou te prender em culpas antigas. Você começa a agir por consciência, não por ferida. E esse é o poder mais raro que existe, o de ser dono das próprias reações. E é nesse domínio silencioso que o rei se fortalece. Ele não precisa se esconder nem provar nada, porque sabe quem é. Suas decisões nascem da clareza, não do medo. Ele entende que a vida vai continuar testando sua consciência, mas já não teme o escuro, porque descobriu que a luz que tanto buscava sempre esteve dentro dele, esperando o momento de ser acesa. Depois de encarar a própria sombra, o rei descobre que o verdadeiro poder não vem da força, mas da consciência. É ela que coloca cada coisa em seu lugar e transforma o caos em clareza. Ter consciência é como acender uma lanterna no meio da névoa.
De repente, tudo começa a fazer sentido. As emoções deixam de ser inimigas, as dúvidas deixam de assustar, e o mundo parece menos ameaçador, porque agora o rei entende. Ele não controla o que acontece, mas controla o que faz com o que acontece. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa é a essência da mente de um rei. Ele não vive buscando ser perfeito, vive buscando estar desperto. Quando algo o tira do eixo, ele não se apressa em reagir. Ele respira, observa, sente. Ele sabe que o primeiro impulso costuma ser o mais inconsciente e que um segundo de silêncio pode evitar dias de arrependimento. No dia a dia, essa sabedoria se mostra nas coisas simples. Quando alguém o provoca, ele escolhe não entrar no jogo. Quando sente vontade de desistir, ele pausa, se escuta e dá um passo de cada vez. Quando erra, ele não se destrói por dentro. Aprende e segue. Porque o rei entende que cada erro é um mestre disfarçado. Ele aprendeu a confiar no processo. Ser consciente é perceber que nem tudo precisa de resposta imediata, que o silêncio também é uma decisão. É entender que nem toda luta precisa ser travada e que às vezes o verdadeiro poder está em se afastar. O rei não precisa vencer tudo, ele precisa preservar a própria paz. Essa é a coroa invisível que ele carrega, a da serenidade. Jung via a consciência como uma ponte entre o inconsciente e o mundo externo. É ela que nos permite transformar instinto em sabedoria, emoção em entendimento, dor em crescimento. O rei, com essa percepção, não se perde em extremos. Ele não nega o que sente, mas também não se deixa dominar. Ele acolhe o que vem, entende o que aquilo quer ensinar e então decide o que fazer com isso. É um equilíbrio delicado, e é por isso que o rei pratica a presença. Ele vive o agora, sem ficar preso no passado, nem ansioso pelo futuro. Ele entende que o poder só existe no momento presente, porque é aqui que se pode agir. Quando está presente, ele percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Uma palavra que poderia ser dita com mais calma, um gesto que poderia ser mais gentil, uma emoção que precisa de atenção. É nessa atenção silenciosa que nasce a sabedoria. E o mais interessante é como essa consciência muda a forma de se relacionar com o mundo. O rei não tenta mais mudar as pessoas. Ele muda a si mesmo, e com isso, transforma tudo ao redor. Ele entende que o exemplo tem mais força que o discurso. Quando alguém o observa sendo calmo em meio ao caos, sendo justo mesmo quando ninguém está vendo, sendo firme sem perder a empatia, é aí que o poder se manifesta. A mente do rei é simples, mas profunda. Ele aprendeu que não precisa acumular, competir ou provar nada. Seu valor está na presença, na clareza, na coerência entre o que pensa, sente e faz. Essa harmonia é o que o torna sábio, porque ele já entendeu que o poder sem consciência é apenas ruído e que a verdadeira grandeza é ser dono de si. Essa lucidez não o torna frio, pelo contrário, o torna mais humano. O rei sente com intensidade, mas não se afoga no que sente. Ele observa o que vem e deixa ir o que precisa partir. Ele entende que tudo tem um tempo e que até as tempestades têm um propósito. É assim que ele transforma dor em aprendizado e dificuldade em força. Viver com consciência é, no fundo, escolher todos os dias o caminho da presença. É lembrar que cada palavra tem peso, cada escolha tem consequência, e cada gesto pode ser um espelho. O rei entende isso e age com intenção. Ele não vive no piloto automático, porque sabe que cada ato é uma semente lançada no próprio destino. E quando essa consciência se torna hábito, algo muda profundamente. O rei deixa de ser um refém das circunstâncias e passa a ser o autor da própria história. Ele entende que o trono da mente não é lugar de controle, mas de clareza. E é nessa clareza que nasce a verdadeira sabedoria, aquela que não precisa de aplausos, apenas de verdade. Com essa lucidez, o rei começa a compreender o propósito de seu poder. Porque o poder, quando nasce da consciência, não é mais sobre dominar, é sobre servir. É sobre usar o que aprendeu para guiar, inspirar e transformar o mundo ao redor com o mesmo equilíbrio que conquistou dentro de si. O rei desperto entende que o poder que ele carrega
não é um troféu, é uma responsabilidade. Ele sabe que o autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas o início de uma nova forma de agir no mundo. Porque de nada adianta ter consciência se ela não se transforma em atitude. O trono da mente não é um lugar para contemplar, é um lugar para decidir, e cada decisão consciente muda o rumo de um destino. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O rei compreende isso profundamente. Ele não vive mais guiado pelo acaso, mas por intenção. Ele escolhe com presença, fala com propósito e age com coerência. Ele sabe que cada gesto, por menor que pareça, é uma semente lançada no mundo. O verdadeiro exercício do poder é a responsabilidade de inspirar sem impor, de ensinar sem se colocar acima, de transformar sem precisar dominar. O rei entende que o poder não é o que ele tem, é o que ele desperta nos outros. E isso é o que o torna grandioso. Ele não precisa erguer a voz para ser ouvido, porque a força dele está no exemplo, na serenidade, na firmeza silenciosa de quem encontrou sentido em servir. A mente de um rei não busca controlar as pessoas, busca compreendê-las. Ele olha para os outros com empatia, porque já conheceu as próprias feridas. Ele entende que cada pessoa está travando batalhas invisíveis e por isso lidera com compaixão. Ser rei nesse sentido é estar a serviço da vida, é usar o poder interno para gerar equilíbrio, não divisão. E é curioso perceber como isso muda tudo. Um líder consciente não é aquele que tem seguidores, mas aquele que desperta novos líderes. No trabalho, ele inspira com calma. Na família, guia com exemplo. Nas relações, escuta mais do que fala. Ele compreende que cada pessoa ao redor é um reflexo do seu próprio estado interno. Quando há paz dentro, há harmonia fora. O rei também entende que o poder exige humildade. Ele sabe que não está acima de ninguém, apenas mais consciente de si. E por isso continua aprendendo, errando, recomeçando, porque o verdadeiro rei nunca para de evoluir. Ele carrega a sabedoria de que cada novo desafio é uma oportunidade de crescer, e que o poder só faz sentido quando se transforma em contribuição. Pensar como um rei é, no fundo, um convite à responsabilidade sobre a própria vida. É parar de esperar que o mundo mude e começar a ser a mudança. É deixar de apontar o dedo e começar a estender a mão. É abandonar a necessidade de provar valor e simplesmente viver com propósito. Quando a mente desperta, o coração age. E é nesse ponto que a consciência vira legado. O legado de um rei não está nas conquistas, mas no impacto que deixa nas pessoas. Está na calma que transmite em meio ao caos, na sabedoria que compartilha sem precisar dominar e na presença que inspira os outros a também despertarem. Ele entende que o poder não se acumula, ele se multiplica, e talvez essa seja a lição mais profunda de todas. O verdadeiro poder é silencioso. É aquele que transforma o mundo a partir de dentro, que começa com um pensamento, se expande em uma atitude e floresce em quem observa. Agora pare um instante. Feche os olhos. Respire. Pense nas áreas da sua vida em que você ainda age por impulso, medo ou orgulho. E se pergunte: quem está governando meu reino? Minha consciência ou minhas sombras? Se essa pergunta te fez pensar, já é sinal de que o rei dentro de você começou a despertar. E se você quer continuar essa jornada de autodomínio e consciência, deixe o trono te chamar de novo. Assista aos próximos vídeos, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar do próprio poder e espalhe essa ideia. O mundo precisa de mais reis conscientes e talvez o próximo seja você.